Marcelo de Lima Henrique é um dos árbitros mais experientes do futebol brasileiro. Aos 49 anos, ele contou diversos bastidores da arbitragem, não fugiu das perguntas e disse já ter sofrido inúmeras ameaças de torcedores. Tudo isso você confere depois da vinheta. Senhoras e senhores, estamos aqui ao lado do árbitro Marcelo de Lima Henrique, experiente árbitro que apita nos principais campeonatos aqui do Brasil. Vamos falar muito aqui sobre arbitragem, sobre VAR, algumas polêmicas. Obrigado, Marcelo, por realmente bater esse papinho aqui com a gente no 442. Vamos lá. Olá para a galera do 442, a galera que está sempre ligada aí. Prazer, tudo meu, satisfação é minha falar um pouquinho sobre futebol e sobre arbitragem, à disposição. Pô, show de bola, Marcelo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como é que era o Marcelinho lá no início, o Marcelinho de Lima Henrique? Era um moleque que já gostava muito de futebol ou já estava até antenado na arbitragem, ou não tinha essa ideia ainda? Eu vivo futebol há muito tempo, há muitos anos, porque primeiro que eu sou um suburbano criado no Rio de Janeiro, e quem é suburbano do Rio de Janeiro, a gente joga bola na rua desde que nasce, vamos dizer, nasce no golzinho das ruas do Rio de Janeiro, e ali eu comecei a minha história no futebol, mas o meu pai também foi árbitro de futebol durante muitos anos, mais de 20 anos, só que eu comecei a minha trajetória sendo jogador, sendo goleiro, né, levado pelos colegas da rua, fui jogar no América e rodei um bocado aí por alguns clubes, até que eu entrei para ser militar da Marinha, fuzileiro naval, e ali também meu pai aproveitou que eu tinha parado de jogar pelos clubes e me levou para fazer o curso de árbitro. Então ali começou a minha trajetória, mas a trajetória veio lá de trás, nos subúrbios aqui do Rio de Janeiro, como goleiro. E aí, como é que. Mas aí você já tinha esse objetivo, não tinha? Você foi criando junto com seu pai, não? Não, eu não queria ser árbitro, eu queria ser jogador de futebol na época. E só que eu entrei para a Marinha por querer ganhar mais, né? Porque os clubes pequenos pagavam pouco, eu era um goleiro mediano e até seria profissional, porque sempre fui titular das equipes que passei, mas quando eu digo mediano é que a gente sabe que a grande maioria dos atletas de futebol no Brasil hoje tem um salário irrisório, essa é a realidade. Alguns trabalham 3 meses, 4 meses, 5 meses, e só que com 17 para 18 anos eu entrei na Marinha, fui ser fuzileiro naval, por conta de ter um salário melhor, né? Porque a base não paga tão bem. E aí o meu pai, de tanto tentou me levar para os cursos de arbitragem desde 18 anos, mas aí com 24 anos ele conseguiu, me levou para o curso de arbitragem aqui no Rio de Janeiro, não queria ser árbitro, fui mais pelo valor financeiro, achando, estou indo para uma coisa que eu vou ganhar dinheiro. Só que chegando lá, despertou a paixão daquele menino que queria estar dentro do campo. E aí, só que em outra função, como árbitro, e estar dentro do campo, ao lado de algumas feras, isso foi me seduzindo muito, e isso foi despertando essa paixão pelo futebol novamente, né? Como goleiro não deu, e aí foi sendo como árbitro, eu comecei a arbitrar jogos e jogos, e pelo incentivo do meu pai, sim, eu fui despertando essa paixão que tá até hoje aí. Não, que legal. E você falou que foi goleiro, né, Marcelo? Que tipo de goleiro você seria se você fosse profissional? Aquele goleiro chato que fica falando com o árbitro ali toda hora ou o goleiro mais tranquilão? Não, eu sempre fui tranquilo, mas eu sempre liderei em todas as equipes que eu passei. Eu fui titular, eu fui capitão em várias e eu sempre liderei muito. Mas sempre ajudei a arbitragem, sempre fui um cara de grupo e sempre respeitei muitas lideranças. Onde eu passei aí não tive reclamação. Nunca fui expulso jogando uma partida na base. Joguei vários campeonatos da base, vários campeonatos militares. Joguei Mundial Militar até 2005, com 34 anos de idade, na Alemanha. Nunca tive, acho que nem cartão amarelo não lembro de ter tomado. Sempre tentei ajudar a arbitragem, mas não por ser filho de árbitro, acho que por respeitar lideranças. A minha criação foi muito assim. E Marcelo, como é que é o dia a dia do árbitro, da arbitragem que tá ali apitando os principais campeonatos, né, do Brasil, séries A e B, Copa do Brasil? A gente sabe que esses não são maioria, né? Tem muito árbitro que apita jogos menores, mas eu quero saber o dia a dia desses árbitros que estão na elite do futebol brasileiro. Como é que é o dia a dia? Hoje, a grande maioria dos árbitros que estão na elite, vamos dizer assim, que estão no topo, criaram condições profissionais para exercer sua atividade. Primeiro que nós não somos profissionais, somos prestadores de serviço, mas todos, ou a grande maioria, criaram condições profissionais, com local adequado para treinamento, equipamento adequado para treinamento, contratação de um personal trainer.
suplementação, médico, fisioterapia. Então, é um treinamento continuado, rotineiro, sim. Vamos dizer, muitos chamam de semi-atletas. Eu me considero, apesar da idade quase 50, um atleta, porque eu vivo para a arbitragem. Então, é uma atividade de alto desempenho atlético, sim. E você tem que tomar todos os cuidados e todos os zelos para poder estar em alto nível, pois o futebol requer árbitros cada vez mais em alto nível. Obviamente que uns conseguem ter umas condições melhores, outros não. Alguns têm que trabalhar ainda, outros não. Mas a grande maioria dos árbitros que atuam na Série A do Brasileiro criam condições profissionais para poder treinar. Obviamente, com o apoio das federações, que geralmente colocam preparadores físicos, local para treinamento, ou da própria confederação, que temos apoio psicológico, apoio físico também de um instrutor físico. Então, as condições não são as ideais ainda em relação ao profissionalismo, né? Era ideal que o árbitro recebesse um salário, tivesse um centro de treinamento como os jogadores para poder treinar, mas eu te garanto que a arbitragem brasileira ela faz o máximo dentro do que é disponibilizado, dentro da nossa normativa federal, vamos dizer assim. Dentro da lei, a gente faz o máximo, afinal de contas, somos prestadores de serviço ainda assim. Não, com certeza. E eu quero saber se dá realmente pro árbitro hoje viver só de futebol. Dá? O árbitro de alto nível ele consegue viver só de futebol, sim. Os árbitros, os que estão na FIFA aí, a grande maioria vivem só da arbitragem, são professores de educação física, alguns, outros são empresários, pequenos empresários, e ele consegue, sim, fazer uma média de 3, 4 jogos por mês, ter uma vida só da arbitragem. Obviamente que não é o ideal, porque esse profissional, entre aspas, pode ter uma lesão e não existe um seguro-lesão. Ele pode ficar 6 meses sem arbitrar e ele vai ficar 6 meses sem ganhar. O árbitro ele só apita, ele só recebe quando apita. Então, é um risco que se corre. Não, com certeza. E a gente falou aqui um pouquinho do dia a dia. Você já foi ali no mercadinho, depois na semana do jogo, você foi lá no mercadinho, na padaria, já teve torcedor que veio te cobrar, te fazer alguma cobrança? Sempre, sempre, vários. O árbitro que atua hoje em alto nível, ele tem o Marcelo Lima Henrique, ele tem um letreiro aqui escrito juiz de futebol, pode botar máscara, óculos escuros, boné, aonde vai. Quando faz um clássico no Rio de Janeiro, a semana, de repente, um mês de pergunta, de contestação, como se você fosse alguém de Marte, que vai e volta. Então, a gente tem que evitar, às vezes, em alguns lugares. Eu já evitei, após um clássico, fazer compra aí no mercado e no banco. A gente evita, sim. E aí pede pra alguém fazer, porque é melhor não ir. A cobrança é muito grande, você vai ouvir coisas que você às vezes não quer. Tem dia que a gente ouve entre aqui, sai por aqui, mas tem dia que você está com problema e não quer aturar e rebate. E a pessoa que também faz a grosseria tem que entender que você é um ser humano e numa boa. E a vida que segue. Infelizmente ou felizmente, somos seres humanos, né? Não, com certeza. E eu quero te fazer uma pergunta em cima de várzea, assim, antes, no início da sua carreira, você já apitou aqueles jogos que não tinha muita torcida, mas era um clima mais hostil. Você já apitou, já passou por uma situação dessa, Marcelo? Todos que você imaginar. Eu sou criado na várzea. Minha primeira experiência foi na Liga Desportiva de Nova Iguaçu, lá em Cabuçu. Eu apitei em todas as ligas do Rio de Janeiro que você imaginar, nas melhores, apitei na praia e já passei por diversas situações ruins, porque não tem segurança, assim, as pessoas querem ganhar a qualquer custo, mas sobrevivi, é uma grande escola, a Várzea é uma grande escola. Não, que legal. E a pergunta talvez um pouco polêmica é o seguinte: quero saber de você se os árbitros hoje, claro, os árbitros de um modo geral, eles têm um time. Né? Tem um time, o árbitro tem um time, é uma pessoa que é apaixonada por futebol, ele entra nesse meio porque tem um time. Mas ele atinge hoje um patamar de profissionalismo que isso é deixado de trás, fica lá pra trás, fica pros anos atrás, quando era moleque, que torcia, ou não dá pra separar, ainda é difícil. Como é que é essa situação, Marcelo? Eu quero crer que todo mundo que trabalha no futebol, ele é um apaixonado pela sua atividade, porque o futebol é uma paixão. E eu sou um apaixonado pelo futebol, sou carioca, sou urbano de Guadalupe, fui criado ali, meu pai era árbitro, ia no Maracanã todo domingo, torcia pro meu time de infância, sim, tenho herança de pai, tenho herança de mãe, sou um apaixonado sim, mas quando você atinge essa função, é como o jogador de futebol, ele é um profissional. O jogador ele torce a vida toda por um time, mas ele vai jogar torce pelo time A, vai jogar pelo time B, e ali ele entrega a vida. E ainda mais, nós somos prestadores de serviço, eu tenho que apitar bem. Jogo do time que eu torci na infância, contra o time que eu não torci, que eu era rival, para poder arbitrar de novo. Então, essa paixão fica de lado
E aí, quando você está tanto tempo na atividade e você conhece realmente a atividade, conhece o futebol, ver que, às vezes, os torcedores, infelizmente, alguns se matam pelos seus ídolos, e os seus ídolos, às vezes, tomam de 5-0 e estão combinando ali um passeio, um churrasco, perde-se um pouco do glamour. Esse glamour, essa paixão, perde-se sim. Então, hoje em dia, eu sou frio em relação à paixão clubística do passado, porque você já passou por tanta coisa e ninguém te poupa. O clube que você torceu no passado não te poupa, o clube que você acerta, que você erra. Então, se eles não têm zelo pelos seus craques que fizeram história, que dirá pelo árbitro? Então, a paixão passa longe da vida do árbitro de alto nível. É verdade. E, A Marcelo, eu vou paixão fazer clubística. exatamente. Eu vou fazer um mini quadro aqui com você, que é o seguinte, Marcelo. Que é o cartão amarelo, o cartão vermelho e o segue o jogo. O que isso quer dizer? O amarelo é quando você fica um pouco estressado com a situação que eu vou te falar. O vermelho é quando você fica muito estressado. E o segue o jogo é você leva na conversa ali, tá de boa. A primeira situação é o seguinte, ô Marcelo. O jogador que já cai, sofre a falta, ele já cai, já levanta. Ô, professor, amarelinho pra ele lá. Como é que você leva isso? É um cartãozinho amarelo, você fica um pouco estressado? Você fica muito estressado ou você leva na boa isso aí? Levo na boa pela nossa cultura. Isso aqui é coisa de brasileiro, de latino. Vamos dizer de brasileiro. Mas levo na boa, tento conversar que não é por aí. Show. Técnico que reclama de todas as suas decisões. Ele abre o braço, estica. Agora que tá sem torcida, você vê bastante isso. Você leva de boa, cartãozinho vermelho nesse caso, você fica muito estressado ou amarelo? Cartão amarelo e na reincidência me estresso sim, porque a equipe ela reflete como é o seu banco, como é o seu líder, como é o seu treinador. E essa cobrança total, exagerada, transfere para o nosso controle do jogo dentro do campo. Então, é muito ruim você ter que apitar certo, estar próximo, acertar tudo e ainda controlar o banco. Então, é muita coisa para o árbitro, ainda mais agora sem público, é muita chatice. Estressa, sim. Com certeza. Presidente que diz, ó, esse cara não apita mais jogo do meu time. Como é que você lida com isso? É amarelinho para esse presidente? É vermelho ou segue o jogo? Eu respeito muito as entidades e os gestores dos clubes, não é papo furado, não, porque eu tento imaginar, eu não sei como é, a vida dos caras não deve ser fácil. Não deve ser fácil, os caras têm, ainda mais de clube de massa, tem torcidas imensas, temos relatos aí de presidentes que têm as suas vidas ameaçadas, né? Empresas boicotadas deles, que eles são presidentes também, às vezes são pessoas bem-sucedidas, famílias, familiares. Eu quero crer que é no calor da emoção. Obviamente que no primeiro momento estressa sim, tem vontade de expulsá-los, de bani-los, mas depois a gente entende também que é muita responsabilidade. Eu respeito muito todos eles, inclusive aqueles que me vetaram, que não quero mais que você trabalhe no meu clube, tem alguns aí, e eu respeito. Depois, quando me conhece como pessoa, até, não, Marcelo, você dá azar, mas você é bacana, mas continua sempre estar jogando do meu time, faz parte do jogo. Legal. Quando você marca uma falta e vem aquele montinho de jogadores reclamar contigo, você pede o espaço, dá licença, você leva na boa isso? Amarelinho ou vermelho? É amarelinho. Isso aí também estressa um pouco, mas Chato. eu não vou dar vermelho porque tem alguns que entendem, saem e outros ficam. Mas isso é coisa latina também, é coisa nossa brasileira. E hoje o difícil hoje não é você arbitrar em alto nível, acertar tudo. O difícil hoje é você separar a briga, separar a piti deles ali, aquelas coisinhas ali. Estressa muito. Imagina. A próxima é o seguinte: jornalista que diz assim, ó, pô, não tem como esse cara ter errado isso, sem nunca ter apitado um jogo. Você leva na boa, amarelinho ou vermelho? Eu vou não vermelho, não só para jornalista, mas para qualquer um que fale isso, porque só sabe o que é arbitrar quem já apitou uma peladinha na escola. Quem nunca apitou, se o cara falar, posso falar que eu já apitei e é fácil, aí esse cara, mas não é. Não é. Você pode fazer a melhor arbitragem do mundo, quem perde vai reclamar, quem ganha vai falar que foi apesar de você. Então, eu acho que. Mas o jornalista ele está ali para criticar mesmo, ele está ali para. É a função. Errou, tem que criticar. Quando acerta, ninguém vai nos aplaudir. É a vida do árbitro, é a vida que eu escolhi. Vida difícil, é verdade. Pra gente fechar esse quadro aqui, o jogador que quer conversar com você o tempo inteiro, tá ali quase pedindo o apito pra você pra apitar o jogo. É amarelo, vermelho ou segue o jogo?
Dá um amarelinho também, tem que saber levar. O jogador argentino é muito assim, eu sempre falo no D'Alessandro, que jogou há pouco tempo no Inter, adorava uma resenha, adora uma resenha. No final, a gente fica até amigo, um cara que tem até apreço. E muitos árbitros odiavam apitar jogo do D'Alessandro. Tento levar na resenha, numa boa. Fala, rapaz, tu gosta de resenha, né? Gosta de bater papo. Mas vamos levando numa boa. Dentro do respeito, a gente pode conversar, dentro de um limite também. Mas ele, geralmente, o jogador argentino é muito da resenha. Que legal. Seguindo aqui o papo, Marcelo, eu quero te perguntar se você chegou a ver uma situação até engraçada que aconteceu lá no Campeonato Colombiano, que é o goleiro do Tolima, assim que o juiz apitou, ele abraçou ele por trás e levantou assim comemorando. Como é que seria essa situação se acontecesse com você? Que já aconteceu alguma coisa parecida com você? Te dar um beijo, um abraço? Eu vi o desespero ali, eu vi o desespero do árbitro, um abraço por trás, ele querendo sacar o cartão, nem sei se ele deu amarelo ou vermelho. Rapaz, a situação inusitada, eu não sei o que ia acontecer comigo não, cara, eu ia ficar muito chateado com ele. Eu já vou até agora, quando eu apitar algum final de campeonato, eu vou ficar olhando se não tem ninguém atrás de mim. Mas não aconteceu, não. Acontece às vezes você pitar um final de uma partida, já aconteceu comigo, um jogo muito disputado, e você, os jogadores vêm apertar sua mão, quase que comemorando. Sai daqui, cara, sai daqui, sai de mim. Então, pô, vai arrumar um problemão, não, pô. Não vem apertar minha mão, não, pô. O cara ganhou, às vezes, de 1-0 com pênalti meio bando, tu tá em dúvida, será que eu acertei o pênalti? O cara vem 10 caras te cumprimentar, fica difícil, então. Mas já aconteceu, mas esse do abraço nunca aconteceu, não. É uma situação bem inusitada. Com certeza. Teve até um recente aí, agora com o Voaden, num jogo do Náutico, se eu não me engano, a torcida acabou invadindo o campo no final do jogo, e o torcedor veio dar um beijo, um abraço, não vai, obrigado, professor. E foi isso que aconteceu, né? Uma situação que ele não conseguia, muito... não tem como fugir, é difícil. Acho que o campo foi invadido, como é que você vai fazer? Não tem como. Complicado. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Um caso recente também que aconteceu, e aí não foi engraçado, eu quero saber de você, Marcelo, que em relação ao Cuca com Voaden também, uma situação agora recente no Atlético Mineiro, que o Cuca acabou extrapolando, passando dos limites, xingando o Voaden, tudo quanto é nome. Como é que é essa situação, Marcelo? Você apita o jogo ali, vai junto, se reúne com os outros árbitros, e aí vem jogador, vem técnico, e comissão, todo mundo apontar o dedo ali, falar um monte de coisa. Como é que é essa situação? Sem falar no caso propriamente específico, vou falar em linhas gerais, eu acho que no futebol de alto nível tem coisas que não cabem mais. Não cabe um jogador vir dar uma entrevista e falar: o Marcelo me xingou disso, daquilo, outro. Não cabe. Isso a gente via lá no passado, né? A arte xingava os jogadores. E também algum linguajar que venha de jogador, de atleta, ou de membro de comissão técnica, ou dirigente, com árbitro, não cabe mais. Eu acho que tem as esferas, porque aí acaba que a coisa volta contra a própria pessoa. Então, fica feio, tudo é divulgado hoje, tudo é filmado. Então, é muito complicado. Tem coisas que não cabem mais no futebol. Agressão, xingamento, isso é coisa do passado, isso não cabe mais agora. Tem como você poder reclamar com a arbitragem, ou o próprio árbitro, quando o jogador faz alguma coisa, amarelo, vermelho, relata. Não cabe mais palavrão, não cabe isso no futebol. Não, concordo com você. E, Marcelo, duas coisas. Primeiro, você consegue eleger, assim, um erro, o seu maior erro, assim, que você te atormenta até hoje, assim? Eu tive alguns erros, mas, sinceramente, erro que me atormente, você vê, eu podia agora falar assim de cara para você, se me atormentasse. Mas não, Não, eu não mas o erro tenho. que fica na tua cabeça ali, puta, foi um erro. Eu tive. Cara, é porque você não vai lembrar. Eu vou falar, a galera não vai lembrar, vai achar que eu tô em cima do muro. Eu apitei há uns 2 anos atrás, um Curitiba e América Mineiro. Eu deixei de dar um pênalti para um time, claríssimo, e dei para o outro que não foi. Isso me atormentou muito, e eu identifiquei rapidamente que eu estava errado. Isso, e dura até a próxima partida. Se a próxima partida demorar um mês, você vai ficar chateado um mês. Pelo menos eu lido com isso. Eu tive uma final de campeonato em que eu não errei, mas, infelizmente, o gol de uma equipe foi validado. O jogador estava impedido, não é função minha, é função do assistente, acontece. Mas eu, como chefe da equipe, eu fiquei muito chateado, porque eu sei que futebol envolve paixão, envolve dinheiro, envolve alegria, e o meu assistente teve um erro, e a equipe foi campeã com esse erro.
E eu, por estar na equipe, eu fico chateado, fico triste, sim, porque... Mas aí vieram perguntar, bom, aí você pede desculpa pelo erro? Não. Quando você faz a coisa querendo acertar, você quer acertar, você não está ali para errar. Para isso agora tem o VAR está aí. Sim. Porque nós somos humanos, a gente é falível. A internet cai, a gente fala uma palavra errada, a vida é assim, faz parte, infelizmente. Mas quando você erra, ou a sua equipe erra, e interfere no resultado final de uma partida ou numa final de campeonato, eu fico chateado, sim, muito chateado, porque eu sei tudo que envolve futebol. E nesse caso, Marcelo, que você até falou, né? Quando você sente que errou, na hora você sentiu assim, puta, errei, não marquei, ou marquei e não era. Aquilo mexe contigo dentro do jogo. Como é que fica a tua cabeça dentro do jogo? Se foi no primeiro tempo, ainda tem um segundo tempo pra vir. Como é que fica? Aí tá a diferença do grande árbitro para o árbitro medíocre. Medíocre, né? Como mediano, vamos dizer assim. O árbitro ele toma no jogo 300 decisões, desde um tiro de meta, um tiro de canto, um lateral, uma vantagem, até um penal. E você sabe que logo você vai ter que tomar uma outra grande decisão. Então o teu mental tem que estar aliviado, ativado, para você não cometer uma compensação, né? Como as pessoas falam, e errar de novo. Então, o grande árbitro, aí que está a diferença do grande árbitro para um árbitro mediano. Ele tem que ficar com aquele erro ali, errei, e quando é um erro grande, você às vezes percebe o seu erro, sim, e tentar tocar a partida da melhor maneira possível e controlar o jogo da melhor maneira possível, porque pode acontecer sim. É como um cara que está apresentando um programa, um telejornal ao vivo, e de repente ele erra uma frase. Como é que ele faz? Já abandona tudo, vai embora? Então, toca a vida, toca o barco. É isso. E a segunda coisa que eu queria te perguntar em cima disso até era o seu, não vou dizer assim, o seu maior acerto, porque um jogo é muito grande, tem muitas decisões, como você mesmo falou, mas um jogo assim que passa na tua cabeça que você fala assim, porra, fui brabo, fui fera, acertei grande parte do jogo assim, fui bem nas decisões. Tem um jogo nesse na sua mente assim? Fala mais recente agora, final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, lá na Arena, primeiro jogo. Um jogo com bastante situações, um jogador da equipe visitante expulso depois do jogo brusco grave. O mais recente foi essa final da Copa do Brasil. Eu saí feliz demais. No passado, eu fiz um Uruguai e Argentina, eliminatória de Copa do Mundo, para a Copa do Mundo de 2013, lá no centenário do Uruguai. O Uruguai, com 10 jogadores pendurados, tinha que ganhar da Argentina para ir para uma repescagem com Nova Zelândia, com Austrália, não sei. E eu toquei aquele estádio mágico lá, eu toquei o jogo muito bem, 3-2 Argentina, gol do Cavani, gol do Suárez, que eu também saí dali extasiado, falei, opa, foi uma grande partida. Então são as partidas, dentre muitas finais que eu fiz aí, que eu saí muito feliz. Não, é legal isso, porque até o caso do Ricardo Marques também, que teve um caso até que ele comemorou, falou, porra, quando ele apitou o jogo, ele apita o jogo comemorando, né? As pessoas não entendem, o árbitro ele é um anti-herói solitário. Ele é solitário. A minha atividade, o meu treinamento, as pessoas não sabem tudo que vem antes do árbitro chegar no campo e tá ali naquela arbitragem. Às vezes você vem passando por momentos conturbados na família, no treinamento, na última partida você não foi bem e você quer extravasar. Eu prefiro segurar um pouquinho, que lá no começo da minha carreira, uma das primeiras finais que eu apitei, eu fui muito bem e eu tinha sofrido um assalto no dia. Eu fui assaltado, um mini sequestro, fui apitar no final, fui muito bem. Quando acabou a partida, eu comemorei. Aí linkaram com o clube que tinha ganho o jogo, que eu estava comemorando. As pessoas são muito cruéis, cara, mas faz parte. A gente está no Brasil e aqui nada escapa. Então eu prefiro comemorar quietinho lá no meu vestiário. Eu comemoro a noite toda depois, dentro do hotel, no quarto, mas o árbitro ele é humano, as pessoas têm que entender isso. Nós somos humanos e somos pessoas de bem. Por mais que as pessoas não acreditem, somos pessoas de bem. Não, com certeza. A gente vai falar de VAR agora, mas só antes, até nessa questão da crueldade que você falou, tem um caso talvez mais imponente, assim, mais importante, que foi ligado ao seu nome, numa época lá atrás, que foi aquela história da camisa do Flamengo, que foi uma montagem e que viralizou muito, e enfim, torcedor do Vasco pegou no pé. Então, assim, até com isso você tem que lidar, não é? A gente vive num mundo hoje cibernético, né? Vamos dizer assim. A pessoa monta agora, faz eu cantando. Tem um aplicativo aí que eu fico cantando, né? Então, infelizmente, essa maldade existe, mas eu não fiquei nem triste com o cara que fez essa maldade, não. Essa montagem foi um vizinho aqui, depois veio pedir desculpa para mim. Ah, é? Pegou foto do meu Orkut,
fez a maldade. Eu fico triste com a maldade da imprensa, do jornal que divulgou isso, a foto na primeira capa e no rodapé, em letra miúda, bem pequenininha, escreveu assim, a editoria de fotografia atesta que é uma fotomontagem. Isso é muita... Eles são muito É porque, sórdidos. porque o principal é a foto e a pessoa não vai ver aquilo ali. Meu amigo, eu andei de trem, eu andei de busão, 378, indo para o centro do Rio de Janeiro. Eu não comprava jornal, eu só lia a manchete e via as fotos. E assim, antigamente era assim no Rio de Janeiro. Agora nem tem mais jornal impresso, quase. E é muita crueldade, mas o Papai do Céu cuida de cada um. Faz parte. Não, com certeza. E agora a gente vai entrar justamente nessa questão do VAR, né, Marcelo? O VAR, ele realmente veio para ficar? Tem coisas para melhorar ainda? Ou você acha que já está num nível realmente muito bom, aceitável? Como é que tá o seu pensamento em relação ao VAR? O VAR ele é um bebê, né? É uma coisa muito nova. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou árbitro há 27 anos, né? Vou fazer 50 anos de idade. Sempre apitei a vida toda de uma maneira, né? E agora nós temos o VAR, temos o anjo da guarda. Então, e uma ferramenta nova que tem 3 anos de implementação no Brasil, não é verdade? Em que as imagens, é bom a gente falar sempre, as imagens são geradas pelas transmissoras. Os operadores, que não é o VAR, que opera ali, volta a câmera, dá a melhor imagem, tal, são operadores formados recentemente, porque como o futebol no Brasil ele era muito monopolizado por pouquíssimas redes de TV que transmitiam, só tinham poucos operadores, se formaram outros operadores para estar nos estádios aí. Então, até as pessoas que estão operando são pessoas competentes, mas é uma ferramenta nova para eles também. Obviamente que nós ainda temos problemas, principalmente com a velocidade. Temos alguns problemas, sim, mas te garanto que na América do Sul, América do Sul, o VAR do Brasil, a qualidade é a primeira. Eu acompanho vários campeonatos pelo mundo aí, temos reclamação em relação ao VAR em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, mudou-se o protocolo do VAR para poder se adequar. Os clubes queriam tirar da Premier League o VAR. Aí nós ficamos olhando lá a Euro agora que está passando, mas o impedimento lá é mais rápido, é isso. Porque tem uma outra tecnologia que vai chegar aqui ainda, mas as coisas custam muito caro e nós sabemos que no Brasil as pessoas cobram muito, as entidades cobram muito, os clubes cobram muito e dão pouco, e não querem dar tanto, né? Então, mas nós estamos no caminho certo, sim. A chefia do VAR, a chefia da CBF, trabalha muito para que o VAR dê certo, a gente trabalha muito para que o VAR dê certo, e é o anjo da guarda, cara, veio para ficar. A tecnologia veio para ficar. Quem é contra o VAR é o desafio, larga o celular e fica uma semana sem celular. Todo mundo quer tecnologia, mas temos que melhorar, sim, principalmente a revisão dos lances em relação à velocidade. Temos que ser mais rápidos, porque o futebol é dinâmico, e é isso que a gente persegue o tempo todo, persegue, né, essa perfeição que nunca teremos, mas que o VAR seja mais veloz e mais eficaz, sim. Com certeza. E até em cima do custo que você falou, Marcelo, eu quero te perguntar o seguinte, porque assim, na elite do brasileiro, né, a Série A, a gente tem o VAR em todas as rodadas, mas, por exemplo, na Série B, a gente já não tem, e nas fases iniciais, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil também, a gente não tem. É um pouco incoerente a gente não ter nas fases iniciais, então, assim, pode algum clube ser penalizado, e aí nas fases finais a gente tem o VAR. E quanto à Série B também, depois eu queria te perguntar sobre algumas polêmicas, por exemplo, que teve no jogo do Botafogo contra o Náutico, em que teve um pênalti, mas que a bola já tinha saído de campo. E é difícil de você ver esse lance sem o VAR ali. E depois no lance do Botafogo também teve um gol contra o Sampaio Corrêa, não sei se você chegou a ver, que o goleiro já estava dentro do gol, já tinha sido gol, o juiz não deu, depois deu escanteio. Sem o VAR, é complicado? Hoje em dia tá muito complicado, assim, de apitar? Bom, você colocou alguns pontos aí. Você perguntou se eu vi, né? Eu vejo tudo, cara. Essa é a minha vida. O lance que você perguntar aí, eu vi. Se eu não vi, eu gravei e vejo depois. É a minha vida, é o que eu faço, é onde eu ganho dinheiro, é o que eu sou apaixonado. Então, isso aí fica tranquilo. Vamos falar primeiro sobre o VAR na Série B, nas fases iniciais da Copa do Brasil. Para você homologar um estádio, para ter o VAR, para ter as câmeras, ele tem que ter algumas condições. Como a Copa do Brasil, vou falar de Copa do Brasil primeiro, é um campeonato, é uma Copa, né, muito democrática, com 90 e poucos clubes, tem estádios
que não tem condições de se implementar o VAR, porque não tem arquibancada, tem que ter uma altura, tem que ter várias condições logísticas, físicas para que tenha o VAR. Então, se você colocar o VAR desde a fase inicial, primeira fase na Copa do Brasil, em todos os jogos, alguns clubes menores, lá do interior do Brasil, lá do Acre, do Amapá, sem querer, onde o futebol é menos desenvolvido, não terão VAR. Ou terão que jogar, de repente, o sonho daquela cidade é enfrentar um clube aqui do Sul, ou um grande do Nordeste, e ele vai ter que jogar no estádio principal da capital, ou então ele vai ter que jogar em outro estado. Então, o VAR ele já tem essa impossibilidade logística e técnica. Série B é a mesma coisa. Se você for analisar algumas equipes que estão na Série B, eu não vou citar porque eles podem ficar chateados comigo, em que a transmissão você vê que é muito baixa, muito linear, não tem como ter VAR ali. A condição, o estádio, quanto mais baixo, é mais difícil para você traçar a linha, aferir a linha. Então, vai ter um VAR de não tanta qualidade. Então, as pessoas, eu ouço muito, tem que ter VAR na Série B, tem que ter isso, aquilo, mas as pessoas podiam também colocar que alguns clubes não poderão jogar nos seus estádios. Na Série B, não poderão jogar a Copa do Brasil no seu estádio. É importante que se colocasse isso, porque eu fico sempre... as pessoas cobram muito a CBF, não sou advogado da CBF, mas é importante que as pessoas saibam disso, que nem todo estádio tem condições físicas para ter o VAR. Beleza. Segundo, então, em relação ao VAR, eu acho que a condição técnica é essa. Em relação às partidas que você citou aí, na arbitragem, no futebol, na arbitragem, era para nós termos duas respostas apenas. Sim e não. A bola entrou? Sim. A bola entrou? Não. Mas existe o não sei. O não sei por quê? Porque o futebol é veloz. E na incerteza, você não toma uma grande decisão. Matou ou não matou? Não sei, inocente. Não consegui provar, inocente. A bola entrou ou a bola não entrou? Cara, eu não tenho certeza 100%. Não tem como eu dar o gol. Então, nós somos limitados, nós somos homens. A gente tem limitação cognitiva, mental, visual, tudo. De repente, eu não lembro o tempo do gol que você falou, das situações. De repente é final de jogo, de repente você está cansado, de repente foi muito veloz a bola, de repente o corpo de alguém encobriu aquela bola de você ver se a bola entrou, se a bola não entrou, tal. Eu entendo, como eu falei, respeito muitas entidades, as entidades ficam chateadas, querem VAR, o árbitro não deu, o cara é ladrão, o cara é cego, o cara é maluco, inventam um monte de coisa. Mas se o árbitro tiver certeza, ele vai falar gol. Se o árbitro não tiver certeza, ele vai falar não gol. Então, a gente, infelizmente, ou felizmente, como eu falei, nós somos humanos. E aí, certamente, se tivéssemos VAR em todas as situações, o VAR ia calibrar, ia olhar a melhor imagem, opa, gol, não gol. A bola saiu, a bola não saiu, mas faz parte da limitação humana. E quando o árbitro, a gente é formado assim. Quando você tem dúvida, vem o jogador correndo para mim com o nariz sangrando. Professor, ele me deu um soco. Quem foi? Tu olha para a cara do cara. Isso aconteceu comigo já, tá? O jogador. Eu sabia que aquele cara tinha dado soco no outro. Eu sabia, mas eu não vi. Professor, ele me deu um soco. Alguém viu? Meu bandeiro, não vi. Eu também não vi. Falei, cara. Mas pelo rosto do cara, você sabia que o cara tinha dado. Pela cara dele de meliante, eu sabia que ele tinha. Como é que o cara. Não, professor, não fui eu. E todo mundo com medo do cara. Então, é mais ou menos isso. Eu não vi a bola entrar. Como é que eu vou dar um gol? Então, somos limitados humanamente. Sou a favor que tenhamos VAR em todos os jogos do Brasil. Teremos mais trabalho. Excelente. E o resultado vai ser mais legitimado de todos os jogos. Teremos menos erros. Exatamente. E até em cima do VAR, algumas pessoas comentam que assim, hoje em dia a arbitragem com o VAR tá como se estivesse usando o VAR como um certo tipo de muleta. Porque assim, a recomendação é o juiz esperar, né, o lance terminar e depois para ter checagem e tudo mais, né? Então assim, hoje o árbitro perdeu um pouco daquela autonomia, vamos dizer assim, ou não tem nada disso? Nós somos orientados a apitar o jogo do campo. Nós somos orientados a esquecer o VAR. Somos orientados a angular, a correr, a estar perto para tentar ver tudo. Né? Obviamente que você tem num colegiado imenso, num colegiado tão grande de árbitros no Brasil, temos 600 árbitros, nós não vamos ter todos
no nível A. Nós temos árbitros A, nível A, B, C e D. É assim que funciona. Os jogadores não são assim. A gente assiste um jogo de Série Não. C, o jogo de Série D, a arbitragem está ruim na Série D, mas o jogo também é ruim. Às vezes são iniciantes. E os árbitros também são iniciantes. Ou então é um árbitro que já tem uma certa idade, mas não atingiu um nível técnico e vai estar na Série D. É assim que funciona. O sonho é que a Série A, B, C e D tivéssemos o mesmo nível. Então, nós somos treinados, alimentados, forjados para apitarmos o jogo de campo. E você tem que realmente esquecer o VAR. Mas, obviamente, saber... Opa, tomei uma grande decisão. Aguarde, Marcelo, marcou o quê? Eu marquei uma mão na bola, mão deliberada. Recomendo revisão. Não foi pênalti, pegou na barriga. Abra a janelinha, vou lá, cancelo o pênalti para lá, errei. Então, agora, você tem que apitar o tempo todo, trabalhar o teu mental para decidir tudo no campo de jogo. É assim que nós somos ensinados. Que legal. E Marcelo, você acha que deveria ter aquela questão de liberar o áudio do VAR na hora? Ou você acha que é muita exposição, não deve ser feito? Você acha que isso acrescentaria em O talvez áudio, um pouco mais de... um pouco entendi. mais de Transparência. transparência. Eu acho que quanto mais transparente, melhor. Quanto mais transparente, melhor. Só que existem normas. A FIFA hoje não libera o áudio ao vivo em nenhuma competição. A Euro está aí, não tem áudio liberado. Copa do Mundo passada não tem áudio liberado. Infelizmente, no futebol, como eu falei, a gente mexe com muita paixão, infelizmente, para esse lado. E aí as pessoas recortam imagem, recortam áudio, as pessoas entendem às vezes o que querem, e o árbitro, o VAR que está ali, ele é humano. De repente, isso durante uma checagem, o árbitro está ali checando, e o cara dá uma bicicleta, e aquele VAR fala, que golaço, não sei, pode acontecer. Sim. Caramba! Ou então o cara dá uma entrada forte no outro, VAR. Só fazer. Ou então o cara faz alguma. Então, eu acho que, por isso, eu não sou da gestão da FIFA, por isso que tem muito zelo com o áudio do VAR, com a imagem. Mas eu quero crer que logo, logo nós teremos sim. Por quê? Porque a arbitragem, como é uma ferramenta nova, a arbitragem está treinando linguajar, está treinando conceito, está treinando considerações, para falar uma coisa meio que protocolar. Marcelo, aqui o VAR, sugiro revisão, pois o atleta número 3 deu uma entrada com uso de força excessiva, uma sola na canela do número 7 dentro da área. Coisa bem robótica, mas na emoção não sei se vai sair assim em todos os jogos. Então nós estamos treinando, trabalhando para isso. Se na Europa não começou isso ainda, porque lá estamos tendo dificuldade ainda. E olha que eles desenvolvem o VAR antes da gente. E olha que eles têm mais recursos financeiros do que a gente, obviamente, para poder treinar mais. Então, eu acho que a coisa vai chegar a esse nível, sim, mas tem que ser uma coisa boa, profissional, para que tenha credibilidade. Com certeza. E Marcelo, o árbitro, ele leva em conta o histórico do jogador? Eu vou citar 2 nomes aqui, mas não precisa comentar em cima disso. Eu só vou citar para exemplificar. O caso, por exemplo, do Felipe Melo, que tem um histórico de uma chegada um pouco mais dura. Fagner, por exemplo. Mas assim, sem citar o jogador, o árbitro ele estuda e vê assim, pô, esse cara tem um histórico difícil, um histórico complicado. Isso influencia na hora? O árbitro de alto nível, ele estuda tudo. Ele sabe como a equipe joga, ele sabe o ponto vulnerável, o ponto positivo, quem é o chato, quem é o mala, como é que defende, como é que ataca, como é que é a sua chegada no campo de jogo, como é que é o dirigente, lá o cara grita, aqui o cara taca pedra. O cara que vive futebol, ele sabe tudo. Nós somos seres humanos, mentais, como todo mundo. E as equipes também. As equipes sabem como o Marcelo apita, como o Daronco apita, como o Voaden apita. Sabem, eles sabem de tudo. Então, isso faz parte. Mas nós não podemos ter ideias pré-concebidas com nenhum jogador. Isso não é leal, isso é deslealdade. Então, por mais que você saiba do histórico daquele jogador, arbitrar não é você ser executor. O bom árbitro ele não é executor. Ele não amarela, vermelho, amarelo, vermelho. O bom árbitro é aquele que sabe lidar com esses jogadores, com jogadores problemas ou com jogadores mais líderes e sabe tirar o melhor desse jogador. Qualquer jogador que você citar aí que é difícil para arbitragem, quando eles pegam grandes árbitros, eles jogam bem, porque eles pensam só em jogar bola. É até bom para eles. Eu não tenho problema com nenhum desses jogadores. Nunca tive problemas com esses jogadores. Nunca mesmo. É só acompanhar meus jogos aí. Eu acho que eu nem os expulsei, porque eu faço-os ver que eu quero o melhor para eles.
porque eu quero o melhor para o jogo. Eu não estou ali para executá-los. Pisou fora da faixa, é o vermelho. Não, eu antevejo o problema. Calma, devagar, firme, mas na bola. Então, acho que esse é o papel do árbitro, do que só você entrar ali para executar e você hoje desfalcar, você tirar um jogador hoje de uma equipe, você mexe com a tática da equipe completamente. Então, o nosso papel não é esse. O nosso papel, o papel do grande árbitro hoje é servir ao jogo. Não é você executar um jogador que tenha um histórico complicado. Esse não é o nosso papel. Não, com certeza. A gente sabe que alguns técnicos, jogadores, enfim, tem aquele grupinho do WhatsApp. Os árbitros hoje em dia têm também um grupinho para trocar informação. Você chega assim, manda mensagem pro Daronco, Daronco, para de malhar um pouquinho que vai estourar essa camisa aí, Daronco. Tem esse grupinho? Tem esse grupinho? Rapaz, eu já tive muitos grupos aí. Hoje eu estou em 2 grupinhos só aqui, mas a zoação é mais em particular. Mas tem, cara, tem a zoeira. Pô, que isso? Tem total. A maioria ali jogou bola, a maioria é apaixonada por futebol, a zoeira tem apelido, tem tudo que tu imaginar, cara. A galera é muito zoeira, tudo que rola aí acontece. E a gente se fala, a gente conversa. É igual todo mundo, é igual todo mundo. Eu sei que é muito fechado ainda isso. Obviamente tem que ser em grupos menores, tal, porque uma palavra que sair dali e a gente sabe o time que o cara torceu lá no passado, aí zoou, ai, teu time tá tomando uma goleada, tá tomando saco. Aí o outro pega ele e fala, ladrão, quando reclama que o juiz errou um pênalti. Faz parte, gente. Obviamente tem que tomar cuidado, tem que ser com amigo mesmo, mas faz parte. A gente é ser humano normal que gosta do futebol. Exatamente, até por isso que eu sugeri de bater um papo contigo aqui, e também, quem sabe, mais pra frente com os outros árbitros, porque eu quero encurtar, eu acho que a gente tem que encurtar esse espaço entre o árbitro e o torcedor, de ver que, pô, você é resenha, troca ideia, ri, se diverte, brinca, zoa, como torcedor, como dirigente, como jogador, como todo mundo, né? E, Marcelo, tem só agora a perguntinha da galera que mandou aqui pra gente. Tem um que tá estressado, mas aí você responde ou não, a gente vai ver mais pra frente. Fica à O João Pedro vontade, pode Sgarbi. mandar tudo. O João Pedro Sgarbi pergunta o seguinte: qual a situação mais complicada que você enfrentou em um jogo? Eu já enfrentei algumas situações complicadas. Eu apitei uns 3 anos atrás, uma decisão da Série C, Cuiabá e Operário, e 1h20 sem energia, lá no estádio em Cuiabá, na Arena Pantanal. Foi muito complicado, o estádio lotado, não tinha previsão de volta. Eu esperei 1h20. Foi muito complicado, porque a gente já sabe de tudo, não tinha passagem aérea no outro dia para ninguém. Os torcedores do Operário estavam lá com 300 pessoas. E isso foi muito complicado. Nesse Uruguai-Argentina que eu citei para você aqui, quando eu cheguei lá numa reunião anterior com as equipes, a Argentina inventou um uniforme, queria jogar com um uniforme parecido com o Uruguai, e falou que só tinha aquele. Eu falei, não, se só tem esse uniforme, tá bom, não tem problema. Amanhã o senhor compra um colete aí no comércio, ou o senhor atravessa o Rio e vai buscar uma camisa 2 ali, aí você mole para o senhor, sabendo que ele tinha outra camisa. Sim. E aí o cara ficou espantado comigo, foi uma situação complicada também, mas a situação mais complicada que eu tive foi de lesão no meio do jogo. Eu rompi o tendão apitando um Chapecoense Inter, naquele frio de Chapecó. Situação de lesão que eu tive já 1 ou 2 dentro do campo, também é muito chato para o árbitro, porque ele quer levar o jogo até o final. Então, é isso. Uma situação inusitada que eu tive, só alongando a tua pergunta aí, eu fui apitar uma semifinal de juniores, torneio Otávio Pinto Guimarães aqui no Rio de Janeiro. Chegou lá o CT do Nova Iguaçu e Duque de Caxias, CT do Nova Iguaçu alagado, e o presidente do Nova Iguaçu propôs para a gente transferir o jogo para o Lousadão, e eu, sem falar com ninguém, entramos dentro do ônibus de Nova Iguaçu e transferi a semifinal sozinho. Isso tem uns 20 anos. Transferi a semifinal do OPG, jogamos. Quando eu cheguei na federação, o pessoal, e aí? Eu falei, não tinha delegado, não tinha nada. Eu falei, transferi o jogo para o Lousadão, o estádio do Mesquita. Deu tudo certo. Eu falei, deu tudo certo. Pô, então tá beleza, tá resolvido o problema. Essa foi uma situação inusitada que eu enfrentei nos campos aqui. Caramba, muito bom. E o Yuri tá perguntando o seguinte: se torcedores do Botafogo ainda te atormentam por conta do jogo contra o Flamengo em 2007. Opa, 2007, Aquele jogo do... Não, 2008, tá? 2008. Corrigindo aí, 2007, então, corrigindo aí, ó. Corrigindo, 2008. Muitos confundem que eu apitei a final de 2007, em que o Dodô foi expulso após chutar uma bola. Não fui eu que apitei, tá, gente? Eu apitei de 2008, né? Que o jogador,
o jogador Ferreira do Botafogo fez o pênalti, quase tirou a camisa do Fábio Luciano. Essa eu apitei. Depois que eu apitei essa final, o meu telefone foi para as redes sociais, meu endereço. Me passaram trote uns 3 meses. Todas ameaças. Essas ameaças que vocês ouvem agora aí, que a galera reclama muito. Eu sou ameaçado de morte, eu isso, eu aquilo. Eu sofri todas que vocês imaginaram, eu e minha família. Eu sei aonde teu filho estuda, tua filha sai da escola às 5 horas da tarde, você vai pegá-la, você treina na academia tal, tu vai correr. Todas. Todo mundo que me ligava, eu ficava ouvindo a ameaça. Ligava para casa, ouvindo a ameaça. Falei, meu amigo, Deus te abençoe. Fica com Deus aí e vamos embora. No final tinha torcedor, meu amigo. Eu penso o seguinte: Marcelo, você superou a mim? Não. Mas eu não vou mudar minha vida por uma situação de futebol. Tem as minhas precauções, claro, mas eu não vou mudar minha vida por conta disso, porque eu sou uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa de bem, cara. Quando você é uma pessoa de bem e você sabe quem você é, tudo você joga para o alto. Machuca, chateia, me perturbaram muito tempo, sim. Não só torcedores dessa equipe, mas de outras equipes também. Fiquei muito chateado, mas eu não mudei minha vida. Mas o árbitro de alto nível ele tem que se precaver de algumas coisas, e eu me preveni de alguma coisa, me precavi de algumas coisas. Mas a reclamação não é só dessa equipe, não. Vocês podem crer que os 4 clubes do Rio, eu já sofri ameaça da torcida dos 4. Acho que vocês imaginaram, a internet é terra de ninguém, gente, infelizmente. E nunca processei ninguém. Tinha um prato cheio para ir na delegacia. Agora, há pouco tempo, tem jogos aí. Entra no. O meu Instagram é aberto. 50 ameaças de morte. Mas eu levo isso tudo como folclore, sinceramente. Mas não dá um certo medo quando você recebe? Pô, eu sei onde você mora, onde estuda o seu filho e tudo mais. Você não fica, mexe na cabeça, não? Não, eu encarei todas como bravata, meu amigo, como papo furado. Eu falo sempre o seguinte, que com todo respeito aos torcedores apaixonados, mas esses elementos não são torcedores, isso é bandido como tem em qualquer lugar. É bandido como tem em qualquer lugar. E uma coisa que eu tirei como lição é o seguinte, esses caras ameaçam os seus ídolos, cara, dos seus clubes. Eles invadem os treinos, eles tacam pedra no carro dos caras que dão títulos para eles. Que dirá eu, que sou o anti-herói, cara, que sou o culpado, que sou o ladrão, como eles falam. Então, eu tento levar tudo da melhor maneira possível, mas nunca afetou, não, o meu dia a dia. Marcelo, você é brabo, super-herói. Não é questão disso. É questão de estilo de vida. É você mentalizar no teu propósito quem você é. Com certeza. Então, a pergunta mais braba aqui é o seguinte, do Gustavo Lima, que pergunta o seguinte: por que da polêmica em todos os jogos com o Atlético Mineiro? Você tem algo contra o clube, Marcelo? Eu acho que ele tem, eu acho que, respeitosamente, ele deve estar confundindo as bolas, ou então tirou parâmetro por uma partida que eu arbitrei. Negativo. Eu fiz 3 Cruzeiros e Atlético Mineiro, 3, inclusive uma final de Copa do Brasil, e eu tive problema na última partida que eu apitei, em que eu tive uma ação contra o ex-presidente do clube, o processei, porque ele passou do limite. Ele hoje é prefeito de Belo Horizonte. Eu processei, ganhei a ação. O Calil, né? Ganhei a ação, mas não tem nada contra a pessoa. Eu apitei, ele achou que eu apitei mal, foi para a rede social, me ofendeu, publicamente, aquilo ali me chateou demais. Eu fui para o fórum adequado, processei, ganhei a ação. Então, mas eu não tenho nenhum problema com nenhum clube, muito pelo contrário, e eu tenho amigos em todos os clubes, e sempre tive o maior prazer, e apitei vários jogos desse clube, mas não tem problema nenhum, não. De repente ele acha que se for pegar o histórico aí, vai ver que posso ter tido um erro aqui, outro ali, mas sempre eu acho que é uma palavra errada que ele está utilizando aí, mas aí é julgamento de cada um. Claro, é a paixão, como a gente estava conversando aqui. Marcelo, para a gente fechar esse papo aqui, que foi, extraordinário, a gente falou sobre muita coisa de arbitragem e abriu o jogo de fato aqui. A última pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem ainda um grande sonho, Marcelo, no futebol ainda para realizar? Você tem ainda um grande sonho, você que já está há tanto tempo no futebol, realizou já grandes coisas na arbitragem, você ainda tem um grande sonho ainda para realizar? Eu, apesar de ter arbitrado
pelo mundo todo aí, mundo todo mesmo. Quando eu fui FIFA, eu arbitrei no Azerbaijão, cara. Eu arbitrei na Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, França, América do Sul toda. Então, Suriname. Alguém conhece o Suriname aí? Eu já arbitrei no Suriname. Eu sou um privilegiado, cara. Eu sou privilegiado por aquela. Eu não tenho grandes sonhos, não. Eu tenho metas. A minha meta hoje, eu sou o árbitro mais velho do Brasil, vamos dizer assim, com idade, fazer 50 anos, e eu quero estar com saúde, arbitrando em alto nível por mais um pouquinho aí, até quando eu aguentar. Toda vez que eu apito um jogo de uma equipe aí que a galera acha que eu estou mal, o pessoal entra no meu Instagram, você é velho. Eu não vou parar não, galera. Eu estou aí, estou dando conta, estou indo bem. Então, o meu sonho hoje, vamos dizer assim, o meu grande sonho é arbitrar mais um pouco aí, até 51. Quando eu chegar a 51 até 52, o limite da idade até 55 anos, o limite da idade da arbitragem no Brasil até 55 anos, e eu quero ir rompendo barreiras aí, arbitrar. O meu maior sonho hoje é pegar o Weber Roberto Lopes, que tem 350 e poucos jogos na Série A. Impossível pegar o Alexis Weber, mas é arbitrar a maior quantidade de jogos possíveis que eu puder, porque falar em finais, tenho o sonho de apitar uma final, eu já apitei final em tudo quanto é lugar, cara, até do campeonato de Rondônia eu já apitei final. Então, onde você imaginar, eu já apitei. Então, não tenho grandes sonhos, não. É curtir mais um pouquinho a arbitragem de futebol. Esse é meu sonho. Que legal, Marcelo. E é isso, né? Se você fosse ouvir a galera, já tinha parado há muito tempo, né? Porque a galera pega no pé que pega legal mesmo, né? Então, que bom que você vai seguir aí. Tomara que você siga por muito tempo ainda, Marcelo. Quero te agradecer muito aqui por esse papo que foi longo, mas que, pô, era justamente o que eu queria para encurtar esse espaço, essa barreira entre o árbitro e o torcedor. Espero que mais árbitros façam isso, que seria muito legal realmente, para a gente tirar até grandes dúvidas. Então, para você que acompanhou esse bate-papo aqui, deixe seu like, compartilha aí para mais pessoas acabarem assistindo. E também a gente trazer mais convidados legais, como o Marcelo de Lima Henrique. Obrigado, Marcelo. Valeu, meu amigo. Um abraço para toda a galera aí. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.